Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite aos nossos irmãos aí espalhados pelo mundo, espalhados aí pelo Brasil, pelo Chile, pela Europa. Nós estamos começando Pastorais United, e nós, United, antes que alguém já me critique aqui, né, da palavra United, nós estamos começando essa live. Eu gostaria que você compartilhasse, que você enviasse recado aí para as pessoas, compartilhasse com as pessoas, com alguém que você entende que deve ouvir hoje sobre família, deve ouvir hoje sobre o relacionamento marido e mulher. Hoje vamos falar um pouco sobre a esposa e o marido, e vamos falar um pouco sobre filhos criados para a glória de Deus, filhos criados para Deus. Nós queremos fazer com que essa live seja uma bênção para a sua casa, porque esse mês de maio é o mês da família. E não há nada mais atacado na mídia, não há nada mais atacado no Netflix, por exemplo, do que a família. Não a família que o mundo está criando, mas a família que Deus fez. E a família como Deus a fez. A família homem, mulher e os filhos. E isso, meus amados irmãos, tem sido algo terrivelmente atacado no meio da igreja, nos nossos lares. E chega através de filmes, chega através de séries, chega através de documentários, onde a nossa família é atacada de uma forma terrível. E isso veio também por causa dos homens. Os homens não assumiram o protagonismo que deveriam assumir na casa e, na verdade, se tornaram, na maioria das vezes, verdadeiros monstros em seus lares. E isso criaram homens que não seguiram o mandato bíblico, e ao não seguir o mandato bíblico, a família começou a completamente se desfacelar, e nós vemos a família sendo prejudicada com esse processo, porque os homens não assumiram o seu papel. Então, desde a semana passada, desde a outra segunda-feira, nós estamos falando sobre a paternidade. Nós estamos falando sobre a responsabilidade de ser pai, sobre o privilégio de ser pai e os desafios que nós temos como pai. E eu gostaria hoje que você participasse conosco, que você entrasse na live, que você estivesse já compartilhando, como eu já disse, mas você também comentasse, você enviasse aqui o seu comentário, você discordasse, você concordasse, para que nós tenhamos um momento de crescimento espiritual. Um momento em que a bênção de Deus, em que a palavra de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Na live anterior, na live da semana passada, nós estávamos aqui com os pastores, nós falamos sobre algumas características que os pais, ou que o pai deveria ter. Primeiro, nós falamos que ele deveria ser um líder. Eu não sei se você lembra, ou quem estava aqui conosco, que o pai não deve ser um déspota, não deve ser um ditador, não deve ser alguém que simplesmente dite normas ou que de alguma forma pressione as pessoas ou de alguma forma humilhe as pessoas ou através do medo venha a fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Mas que na verdade os pais sejam líderes. E nós escutamos aqui muitos testemunhos, ou lemos aqui muitos testemunhos de pais aqui espalhados. Nós também falamos que o pai deve ser um bom comunicador, deve aprender a comunicar com seu filho. E falamos também que o bom comunicador é a pessoa que sabe ouvir. Antes de falar, você precisa ouvir. Antes de comunicar bem, você precisa ouvir bem. E muitos pais, nós temos comprovação disso, são péssimos ouvintes. Então não conseguem escutar os filhos. E também falamos, por último, na semana passada, sobre disciplina amorosa. Que os pais devem exercer a disciplina de uma forma amorosa e que eles devem elogiar os seus filhos de uma maneira equilibrada. Então nós falamos sobre esses pontos a semana passada. Eu quero convidar você a compartilhar. Nós vamos falar isso hoje sobre os 2 últimos pontos, vamos comentar sobre os 2 últimos pontos, nós vamos orar para começar esse programa. Mas eu gostaria que você, mãe, que você, pai, convidasse os seus filhos, compartilhasse esse vídeo com pessoas, com famílias que você entende que necessitam ouvir o que Deus tem a falar através desse momento que vamos passar juntos aqui.
Amém, meus queridos? Vamos orar juntos para que Deus nos abençoe e construímos uma live para glorificar o nome dele. Senhor Deus, nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor venha a abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha a abençoar o que nós vamos falar aqui, e o que nós falarmos aqui, Senhor, seja bíblico. E o que nós falarmos aqui não seja o que nós achamos, mas seja de fato o que o Senhor deseja e o que o Senhor quer. Alcance famílias, alcance pais, alcance mães, alcance filhos, para que, Deus amado, vidas sejam restauradas, para que vidas sejam alcançadas. Nós pedimos, Deus amado, por misericórdia. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E pedimos que o Senhor nos ajude a que o nome do Senhor cresça nas famílias e que as famílias experimentem a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tem alguém já aí, ô Fabiana? Hoje é a Fabiana que está aqui comigo? Quem é? A Camilinha, a Fabiana? Eu e a Camilinha. Tem alguém aí? Nós duas estamos aqui. Tem muita gente aqui, pastor. Tem a Nádia, tá aqui conosco, seja bem-vinda, a amiga Nádia da Camilinha. Ok. A Sandroca, Sandra, um beijo para você. Tá aqui também a Lu Cacheta, amiga, um beijo. Abraço, Lu. Selminha Ribeiro. A Selma de novo? Tá conosco. Que galera, Selma glória. sempre tá por aqui conosco. A Selma, a Damares William, que é a parente do Eudes. Eu vi aqui pelo jeito parente. Se é parente do Eudes, é gente boa. O Eudes não é tanto gente boa, não, mas os parentes são. Ah, tá. A Jane Machado, lá de Paracatu. Uma benção, um abraço, Jane, grande professora. Verdade. A Cris, um beijo. Cris pecadora. Bem pecadora. O pastor Ângelo. Ô, Ângelos, um abraço, querido. O Jonas, o diácono Jonas e a Edna, um abraço a eles vocês. também. A Simone do Vale, um beijo, Si, pra você. Que bênção. A Vivi tá aqui com a gente. A Rita e o Beni, um beijo pra vocês dois. A Nilminha sempre tá aqui conosco. A Geni tá dizendo, eu também tô. Eu vou chegar, tá aqui, tem muita gente, tá aqui embaixo. O Eudes, obviamente, tá aqui gente, conosco. vai entrando, vai compartilhando. Nós temos muita coisa para falar hoje sobre família, sobre pai, sobre esposa, sobre esposo, sobre criação de filhos. Quem mais aí, Fabiana? Não, o William tá falando assim, eu sou o pastor da IPB em Itapema. Pastor da IPB em Itapema, Deus abençoe, um abraço, querido. pastor. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos e queremos começar a falar, e eu gostaria que vocês aí, que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, eu gostaria que as mulheres colocassem o seu comentário sobre essa pergunta. Não sei se o Ale vai conseguir colocar a pergunta, que é o seguinte: como um verdadeiro pai cristão deve tratar a mãe dos seus filhos? Como um verdadeiro pai cristão deve tratar a mãe dos seus filhos? Como é que um homem de Deus, um servo de Deus, ou alguém que se diz servo de Deus, deve tratar o pai dos seus filhos? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, veja, irmãos, eu sou pastor há 20 anos. E o que eu tenho mais visto dentro da igreja são homens que são uma coisa dentro da igreja e são outra coisa em casa. Principalmente com as suas esposas. Por isso eu sei que eu tenho várias esposas aí que são muito amadas, que estão aqui na igreja e são muito amadas. E eu gostaria, como essas mulheres querem ser tratadas, eu já sei que elas já são amadas, mas sempre podemos melhorar. Não escreve nada, tá, Fabiana? Pelo amor de Deus. Como você, como esposa, entende que um homem de Deus deve tratar você? Porque o que nós vemos hoje no mundo é um problema sério, principalmente nos meios cristãos, como o homem cristão tem tratado a sua esposa. Eu não estou falando do mundo, irmãos, porque o mundo está em trevas. Mas a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Nós somos chamados para sermos esposos referência. Nós somos chamados para sermos pais referência. Então nós temos que ser essa referência que o mundo olhe para nós e diga, olha, ali é o caminho, ali é o norte. Então, como é que você acha
que um homem deve tratar a sua mulher, principalmente se ele é cristão. Eu queria que o Alê mandasse um versículo bíblico aí, que está em Efésios 5, 25 e 33. Efésios 5, 25 e 33. O texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o versículo 33, o que é que diz? Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. O que é que nós vemos? Nós vemos que a Bíblia está falando que o marido tem uma responsabilidade de se sacrificar, porque a palavra amor aí, a palavra usada pelo apóstolo Paulo, é a mesma palavra usada para aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Então ele está dizendo aí, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, como Cristo se sacrificou pela igreja. Qual é o sacrifício que você, marido, qual é o sacrifício que o seu esposo, minha querida irmã que me assiste, tem feito pela sua vida? Por que que isso é importante? Por que, pastor Pedro, que isso é importante? Porque se o homem fracassar no seu intento, se o homem fracassar no seu ministério de ser pai e de ser esposo, toda a família está arruinada. Isso vai aparecer lá na ponta da sociedade. Isso aparecerá no marginal. Isso aparecerá no suicídio de crianças e adolescentes. Isso aparecerá em mulheres que estão completamente, muitas vezes, depressivas dentro de casa. Então, o que você espera do seu marido? Diante desse versículo bíblico, nós vemos que o homem precisa amar e respeitar a mulher. Agora veja essa enquete aqui, feita pela organização, pela ONG Conectas, que trabalha com tema de mulheres, tema de violência de mulheres. Diz o seguinte, pode botar aí, Ale. Está em espanhol, é um site espanhol, então eu lerei aqui, tentarei uma tradução simultânea, tá bom? A cada 2 horas, uma mulher morre na América Latina por o simples fato de ser mulher. O feminicídio é a expressão mais dramática da violência de gênero na região. Aqui nós vemos uma radiografia do panorama regional. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada na América Latina. O que é que você, cristão, muitas vezes, dentro da igreja, nós vemos talvez não uma violência de assassinato, mas tantas violências dentro de casa. E isso talvez seja o maior problema da igreja. Nós falamos disso, falamos de dízimo, falamos de teologias, mas talvez o maior problema da igreja, é a falta de paz. É a falta de esposos. Eu lembro de uma frase de grandes teólogos que dizia o seguinte, eu aprendi mais teologia com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Muitos teólogos falaram isso. Será se nós, homens, não estamos falhando? Alguém já comentou alguma coisa aí ou eu estou falando sozinho? Vários comentários aqui. Vamos ver os comentários, então. Por exemplo, a Si falou assim, segundo a resposta. Fácil essa pergunta. Com muito respeito, amor e atenção. A Simone do Vale, nossa irmã, membro da igreja, faço essa pergunta. Não, fácil a pergunta que você fez, né? Uhum. Com muito respeito, amor e atenção, verdade. Quando é que eu respeito a minha esposa? Será se eu chamar a minha esposa de gorda na frente dos outros, ou até num particular, eu estou respeitando? Será se eu não estou ferindo a minha esposa? Será que isso não é uma agressão séria à minha esposa? Quando eu a chamo de gorda? Muitos homens chamam as suas esposas de gorda. Na frente dos filhos, na frente dos amigos. A mulher tem uma sensibilidade, não é que a mulher é inferior ao homem, mas a mulher tem uma sensibilidade maior que o homem. E nós, homens, precisamos respeitar as nossas esposas,
Por isso que eu acho essa palavra da Simone é muito boa. Quem mais está falando aí? Tem várias outras pessoas aqui falando justamente que você está falando. A Zélia diz assim, como um homem de Deus deve tratar a sua esposa? Deve tratá-las como uma rainha, deusa do lar. Estou gostando dessa Zélia, viu? Deixa eu fazer um comentário. Eu acho que deve tratá-la como uma rainha. Talvez a deusa do lar não está muito teologicamente legal. Tá? Não vamos também exagerar. Né, irmã Zélia? Zélia está sempre com a gente. Não vamos exagerar. Há um limite também, né? Uma mulher, a peça importante. O Ale tá rindo, não sei porquê, né? Né, Ale? Nós precisamos tratar com respeito. Eu acho que a palavra respeito tem aparecido aí. Tem várias pessoas. Eu acho que todo o amor, a pessoa... Eu sou pastor há 20 anos, eu já tratei casos de uma mulher falar para mim, olha, meu marido me respeita, mas ele me bate às vezes. Eu falei, isso é absurdo, né? E o pior não é isso, irmãos, é que tem pastor que aceita essa situação. Tem pastor que esconde essa situação. Esconde essa situação dentro da igreja. Você imagina um cara que bate na esposa, a esposa fala com o pastor, e o pastor passa a mão nisso. Vamos orar, vamos jejuar. Não, vamos para a delegacia. Vamos para a delegacia. Tá? Tem mais alguém falando aí, as mulheres, irmã? Tem sim. A Elcivone. Ok. Beijo, Elci, para você. Ela diz assim, com respeito, amor e carinho. Muito bem. Tem uma tal de Fabiana Linda aqui, porque ela teve que escrever. Ela escreveu assim, como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Eu acho que eu estou assim. Perdido, então. Quero dizer para os irmãos que a minha esposa é essa senhora que escreveu. Eu acho que tem que ser assim. Então, em termos práticos, irmãos, respeito, amor, dar a sua vida, nós temos um contexto latino-americano, eu estou falando de dados colhidos aqui por essa organização, Conectas, e você pode entrar no site da conecta.org. Ela vai falar muito sobre essa questão da violência. E a violência começa muitas vezes com a mãe daquele homem, começa com a avó, já começa no namoro, e você não percebe que você casou com um homem violento. Você não percebe que você casou com um homem que está disposto muitas vezes, e sente até prazer em golpear você, em bater em você. E você precisa tomar as rédeas disso, porque você é cristã, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar ser desrespeitada por homem nenhum. Isso não existe isso na Escritura. A liderança do homem é uma liderança adquirida, conquistada. Como a liderança de Cristo pela sua igreja também foi conquistada. Jesus Cristo mostrou o caminho para nós, como nós devemos conquistar as nossas esposas. E o que é se sacrificar pela minha esposa? É eu deixar aquelas coisas que para minha natureza são melhores. Eu tenho aquela tendência na minha natureza, eu deixar isso em amor à minha esposa. Nós homens somos egoístas, por natureza. O homem é egoísta. A Bíblia está falando nesse texto que nós devemos ser submissos a todos. Todos devemos ser submissos a todos, desde que todos sejam submissos à palavra de Deus. Só que a Bíblia fala que a mulher tem uma dificuldade maior de ser submissa, naturalmente. Então, o homem tem que ser submisso, mas ele não tem tanta dificuldade de ser submisso. Um homem, irmão, tendo um sofá, tendo um bom programa de televisão, esporte, tendo uma bebida na geladeira, comida na hora certa, ele não está nem aí para nada. Ele se submete à mulher mesmo. Só que, o que a Bíblia está falando? Quando o homem se sacrifica, quando o homem sai do seu egoísmo e começa a ajudar a mulher nas coisas de casa, não estou falando só lavar prato, não. Eu estou falando na criação dos filhos. Eu estou falando em sentar com as crianças, em ouvir as crianças, em pastorear as crianças, em conduzir a casa. E além disso, observar a sua esposa, ver os detalhes, ver quando ela está triste, quando ela está necessitando de conversa, de um colo, de um carinho. Então, o homem fazer isso, para ele é difícil, porque o homem ele é muito imediatista, ele é imediatista no sexo, ele é imediatista nas coisas dele. Mas a mulher necessita um processo. Então é aí que o homem se sacrifica pela mulher. Mas nós vemos que a violência está presente. Tem mais alguém comentando aí, irmã Fabiana? Sim, a
eu até queria, eu esqueci de ver, mas está aqui. A Dirlete, a mãe da Keila, está aqui também conosco. Ela colocou aqui, sogra Amém. do pastor Ângela. Um abraço para você. E ela falou, com respeito. Verdade. E tem aqui também a Ana Flávia falando. Eu creio que o marido tem que ter paciência, amar e cuidar e dar carinho à sua esposa, para que os filhos se espelhem em seu pai e queiram ter uma família também para cuidar. É verdade. Geralmente, o que nós vemos é uma família... Quando o pai não assume a postura de um homem de Deus, de um homem que ama a sua esposa e que deixa o seu egoísmo de lado, quando o homem não assume isso, quem mais sofre? As crianças. Os filhos sofrem. Eu vejo muitas vezes que as famílias problemáticas jogam na igreja o compromisso de que seus filhos estejam bem. Eu acredito que a igreja tem uma função, sim, de evangelização. Eu conheço crianças que já foram mudadas através da igreja. Mas se o pai e a mãe não começarem a educar os seus filhos dentro de casa com um exemplo de, o homem principalmente, de amor, de deixar o egoísmo de lado, porque o amor aí, o sacrifício do homem é isso. O resumo é isso. Deixar o seu egoísmo de lado e começar a ser alguém que se entrega pela sua esposa, que conversa, que cria um ambiente de diálogo em casa. Se não acontece isso, o que é que acontece com os filhos? Os filhos começam a ser criados por outras pessoas e começam até a ser revoltados com a situação, porque eles veem tanta incoerência dentro de casa, tanta incoerência entre os pais, que eles não conseguem seguir os pais em absolutamente nada. Eles querem se libertar dos seus lares. Eles querem até se libertar. Tem mulheres que casam para fugir dos seus pais, para fugir do seu lar. Tem gente que não quer ficar mais em casa, não quer mais viver em casa, porque não suporta mais viver com os pais. Tamanha falta de incoerência. E nós precisamos lutar pela coerência. E nós vamos lutar pela coerência, nós homens, quando nós jogarmos o nosso egoísmo fora, e jogando o nosso egoísmo fora, certamente nós vamos amar as nossas esposas e nós vamos conquistar as nossas esposas. E isso é um fato muito sério no meio da igreja. Então, nós vemos que um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pai cristão, um homem deve tratar a sua esposa sem egoísmo, amando a sua esposa. Eu gostaria que, se tem mais alguém falando aí, Fabiana? Tem mais pessoas aqui falando. A Vivi fala assim. Primeiro a Elcivone. Elcivone está falante hoje. Tá, hoje ela tá. Se a mulher o respeita, ele a trata com amor. Então, eu entendi a fala da Elcivone, se a mulher o respeita, ele a trata com amor. Eu acho que são duas coisas paralelas e que não devem depender uma da outra. Tá? Eu acho que o homem deve amar a sua esposa, independente de qualquer coisa, porque ele serve a Cristo. E a mulher deve ser submissa ao homem até o ponto de que o homem não faça violências com ela ou não mande ela fazer algo antibíblico. Tá? Mas também essa submissão tem um limite, que é a vontade de Cristo. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido por causa de Cristo em primeiro lugar. O homem deve amar a sua esposa não por causa dela em primeiro lugar, mas por causa de Cristo em primeiro lugar. E aí nós temos uma transformação dentro do lar. Sim, irmã Fabiana? Eu acho que é isso que a Vivi, o próximo comentário é justamente mais ou menos parecido com isso. A Vivi coloca assim: pastor, acho que apesar das nossas limitações, imperfeições e pecado, o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja e se sacrificar por ela, se for preciso. Porém, mesmo se eu não merecer, que ele não faça por mim, e sim por Cristo. Essa Vivi precisa realmente de um quadro aqui no nosso programa. Essa mulher fala bem, viu? É uma pecadora, pintou o cabelo de loiro, mas continua uma bênção, tá? É isso mesmo, Vivi. Eu acho que isso aí você resumiu bem o que nós estamos falando. Mas a Sandroca está falando. Está aqui falando. Com muito amor, respeito como a parte mais frágil e dando honra a ela. A Sandroca cita um texto aí, ou não? Vamos ler o texto aqui. Deixa eu tentar colocar o texto aqui da Sandroca. 1 de Pedro, quanto? 3:7. 3:7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher,
como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, se eu fazer um entendimento desse versículo, alguns vão começar a rir, porque alguns começam a rir, mas o que Pedro está falando aqui é da vida sexual. O homem, muitas vezes, o homem não entende o corpo da mulher, e olha o que ela está falando: igualmente vós, maridos, coabitai com elas. Coabitar aqui é ter relação sexual. Coabitar com as mulheres com entendimento, dando honra à mulher. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Pedro está dizendo? Para que a mulher tenha prazer no relacionamento sexual. A mulher necessita ter prazer no relacionamento sexual. E quantas mulheres não têm prazer? Deus criou o sexo no casamento, vou repetir, Deus criou o sexo no casamento para a mulher ter prazer. Mas tem muitos homens que não conhecem o corpo da sua esposa. Tem muitos homens que não param para entender o corpo da sua esposa para dar a ela o prazer da relação sexual. Porque uma mulher que não tem prazer na relação sexual causa problemas dentro de casa, tem vários tipos de problema, porque a relação sexual também deixa o corpo saudável. Eu uma vez entrevistei um homem que se dizia crente, e a mulher também, e eles disseram: pastor, nós temos 8 meses sem uma relação sexual. Nós estamos muito envolvidos na igreja. Eu falei: vocês estão debaixo de orientação demoníaca. Está 8 meses trabalhando, envolvido na igreja, reuniões de oração, reuniões disso, e vocês não têm prazer de coabitarem juntos, com entendimento, olhando a mulher como o vaso mais frágil, não violando a mulher ou violentando a mulher, como muitos homens fazem na cama. É isso que Pedro está dizendo, é isso que a Bíblia está falando. Então, o casamento é algo, irmãos, que Deus criou para nos abençoar, para abençoar a sociedade. Então, é muito importante os homens conhecerem as suas esposas e coabitarem com ela com entendimento. Esse texto da irmã Sandra é muito importante. Talvez um dia eu faço isso no grupo de casais da igreja para o pessoal rir da minha cara, porque quando eu toco nesses assuntos, a turma começa a rir, né? Rir, que é uma maravilha. Pois não, irmã Fabiana, que você já está rindo. Mas a Sandroca está aqui falando que é um tema, e eu acho também, comparto com a opinião dela, que é um tema que deve ser tratado. Se é tão tratado na televisão, de uma forma tão errônea, por que não ser tratado na igreja à luz da palavra de Deus? Eu concordo também que deve ser tratado, sim. E aqui a Joana diz: com respeito, reconhecendo o valor da esposa. Amor. Please. E ela diz que ela concorda comigo. Beijo pra você, Joana. Tem a Marli Rodrigues aí que tá falando de Campinas. É verdade. Um beijo pra Marli, que estava aqui. Vou aqui encontrar. Tá? Um beijo para você, Marli. O Márcio Tavares, ele diz assim: procuro primeiro obedecer Efésios. Tenho feito o que posso. Ou seja, espiritualmente. Culto doméstico todos os dias. No lar, como estamos em quarentena, ele está sendo explorado. Coitado do Márcio. Está sendo explorado. Faço almoço, lavo as louças, lavo a parte da cozinha e tudo que está ao meu alcance com as filhas. E ainda reclama. É meu irmão, demais. Você é um santo? Você é um santo homem de Deus. Mas aí, a Sandra falou algo aí. Já viu o que aí? Não, só tem mais um aqui embaixo. A Zélia colocou assim: se me bater, eu resolvo na peixaria. Boa, boa, Zélia, boa. É inadmissível um homem bater na mulher, e é inadmissível que um pastor venha dizer: vamos orar, vamos. É inadmissível nós estarmos como igreja encobrindo crimes. Crime, isso é um crime. Jamais um homem pode levantar a mão para uma mulher e jamais um homem pode atingir uma mulher. Não é só fisicamente, não. É emocionalmente, com palavras duras, com palavras tolas. Tá? E a Sandra falou algo aí importante. A Sandra, gente, eu tô tentando encontrar aqui, porque tem várias pessoas. Eu acho que eu já falei, né? Esse tema. Sim, não, ela tá falando aqui. Já vi caso de pastor que batia na esposa. Caso de pastor que batia na esposa. O cara pode ter a melhor teologia do mundo. A melhor teologia do mundo. Se ele bate na esposa, ele é filho de Satanás. Entendeu? Ele é filho de Satanás. Não tem teologia que salva um cara desse.
Tá? Então, a gente precisa ser sério. Nós lemos aqui a pesquisa, né? A cada 2 horas, uma mulher morre na América Latina vítima de feminicídio. E isso precisa ser tratado nas igrejas. Nós precisamos escancarar. Isso é espiritual. Isso deve ser falado nos púlpitos das nossas igrejas. As mulheres precisam ser tratadas com a dignidade que o Criador delegou a elas. Elas precisam ser tratadas com dignidade, porque elas são iguais que nós, homens, em qualidade e iguais em capacidade. Obviamente que temos funções diferentes, mas o homem não pode impor a sua liderança. Ele precisa conquistar a sua liderança. E aí, o que mais, Fabiana? Sabe quem está aqui conosco? Lá de Cafarnaum, Evirlândia. A esposa do Samuel, do diácono Samuel. Eu acho que ele é diácono ainda, ou deve ser presbítero, não sei, um dos dois. Um beijo para você, Evirlândia. Ela está aqui dizendo oi, Fabiana. A Cirlei também está aí. Cirlei. Selminha Pereira, lá aqui da nossa irmã Selminha, poderosa. Um beijo para você. A Laura acabou de entrar. Laura, um beijo para você, viu? Você viu onde nós vamos ficar agora, lá na igreja, né? Nós estamos esperando você. Um beijo, viu? A Nádia, amiga aqui nossa já, porque nossa toda, amiga nossa já. Ela diz assim: se todos seguimos a Cristo, amando ao próximo como a nós mesmos, não teríamos esta problemática. Poucas coisas são mais próximos um do outro que o marido e a mulher. Amar ao próximo, marido ou mulher, é entender e satisfazer os desejos e necessidades mútuas, segundo a palavra. Muito bem, Nádia. Fechou, garota. É isso mesmo. Você está coberta de razão. O casamento precisa ser uma grande bênção e a Bíblia dá todas as indicações, todas as orientações para que o casamento seja uma bênção. Os homens precisam deixar de ser egoístas. Para conquistarem a sua liderança, que Deus os colocou para serem líderes, nós, homens, precisamos deixar de ser egoístas. E precisamos olhar para a nossa esposa e nos sacrificar. Não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando do cartão de crédito. Né, irmã Fabiana? Eu não estou falando... Também, nisso eu discordo. Não estou, eu estou falando principalmente do respeito e de deixar de fazer o que você gosta, de deixar de fazer o que te acomoda para você cuidar da sua esposa. Para você ser o amor da vida dela, como a Bíblia manda, e coabitar com ela com entendimento. Como diz a Bíblia. O que mais, Fabiana? Que você está aí com o seu celular rosa? A Dulcinha está aqui. Dulcinha, um beijo para você. A esposa de Paixão? De Dulcinha Paixão. não tem nada o que falar. Paixão é perfeito. Um beijo, viu, Dulcinha? Vou ler aqui o que ela escreveu. Estou me lembrando de coisas que aprendi desde o início do nosso casamento. Sexo começa de manhã e não à noite na hora da cama. Gente, aí é maravilha. Tô dizendo. Vou brincar aqui agora. A Dulce nesse quesito, mas o Paixão são minha ídola. Ela é minha ídola, tá? Ídola, tá? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu olho a Dulce e o Paixão viajando, os dois juntos, se curtindo, se amando, é isso mesmo. É isso que a Bíblia, se respeitando, é isso que a Bíblia diz que deve ser o nosso casamento. Não é um mar de rosas. Temos dificuldades, temos desavenças, temos problemas, mas nós precisamos buscar sempre amar as nossas esposas, conquistar a nossa liderança dentro da nossa casa. O que é que a Zélia falou aí? Dizendo... A Zélia está tentando se retratar. Então ela colocou assim: gente, eu estou brincando. Nós sabemos, Zélia. Nunca que uma peixeira ia fazer parte da sua... Ela está brincando. Jamais o homem nem a mulher deve se agredir fisicamente ou verbalmente. Respeito, amor prevalece. Prevalece para ambos. Verdade. Verdade, Zelinha, é isso mesmo. É isso mesmo. Agressão, nunca um cristão não deve agredir. Mas se o marido partir para a mulher e você não tiver tempo de chamar a polícia, corra pela sua vida, defenda a sua vida, tá? A defesa própria é importante, né? O que é que Dulce está falando de Paixão? Eu nem quero ver. A Dulce coloca assim: Paixão é perfeito? Vem viver com ele dentro de 4 paredes. Ai, ô, Paixão, eu tentei, tá? Eu tentei. Paixão precisa se defender aí, gente, ao vivo, né?
Eu quero paixão aqui para defender. Meus queridos, vamos mudar para um tema agora também um pouco sensível. E vamos mudar para o tema que fala dos filhos. E a pergunta que nós queremos lançar é o seguinte, presta atenção que é a nossa última pergunta hoje aqui. Como um verdadeiro pai faz seus filhos amarem a Deus? Como um verdadeiro pai faz seus filhos amarem a Deus? Nós estamos aqui dentro, você pode discordar dessa pergunta, essa pergunta foi feita para lhe provocar, mas nós temos muitos casais abençoados, que os seus filhos não estão na igreja. Que os seus filhos estão na igreja, mas visivelmente eles não amam a Deus. Então nós temos dois tipos aqui. Nós temos os filhos que já estão fora da igreja e já claramente não amam a Deus. E nós temos os filhos de crentes que estão na igreja, mas eles não amam a Deus. Como nós devemos fazer para que os nossos filhos amem a Deus? Eu quero colocar um texto aí que é bem conhecido, que é o texto de Deuteronômio 6, 5 e 6. Eu espero que seja correto hoje. Diz o texto assim: tens de amar a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força vital, né? E estas palavras que hoje te ordeno devem estar sobre o teu coração. Essas palavras de Deus, o homem de Deus deve colocá-las no seu coração, porque ele ama a Deus de todo o coração. Eu me lembro bem quando eu comecei a torcer pelo Flamengo. É claro que o Flamengo é aquele time que só parou de perder esse ano porque chegou essa pandemia, né? Mas brevemente voltaremos a ganhar de equipes como Vasco e Botafogo, por exemplo, né? E corintianos também. Então é o seguinte, eu lembro que o meu pai me levava para assistir futebol e o meu pai acompanhava no motorrádio, um radinho de pilha, a Rádio Globo, na época que a Globo era boa, né? E o que aconteceu? Eu assistia com ele as finais dos campeonatos. Quando o Flamengo foi campeão mundial, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, aquele time do Zico, do Leandro, do Júnior, do Nunes, aquele time do Moser, aquele timaço do Andrade, aquele timaço do Flamengo. E eu amava o Flamengo e amo o Flamengo até o dia de hoje como time por causa do meu pai. Então, se o seu pai, se você como homem ama a Deus e você demonstra isso, geralmente o seu filho amará a Deus. Eu quero mostrar para vocês uma pesquisa aqui da CEPAL. A CEPAL é o Serviço de Evangelização para a América Latina. A pesquisa diz assim: nos últimos 5 anos, no Brasil, foram mais de 40 milhões de desviados. Pensa aí, presta atenção aí, você que está assistindo aí. 40 milhões de desviados no Brasil, nos últimos anos, nós temos, nos últimos 5 anos, 40 milhões de desviados no Brasil. O Brasil tem, em média, 220 milhões de habitantes, 210, acho que eu estou exagerando, 210. A CEPAL fala de 40 milhões de desviados. Agora eu pergunto, quando você olha para sua casa, o que é que você percebe? Que o seu filho, talvez ele não está indo mais na igreja, ele não gosta de ir na igreja, ele já começa a ficar com raiva quando fala de ir na igreja, ele não sente prazer de ir na igreja. E o que é que acontece? O seu filho está cada vez mais se escapando pelos seus dedos. O que você acha que um homem, que um pai, coloca aí nos comentários, o que você acha, pai, você mãe, que um pai, como líder da casa, como responsável pelo seu lar, deve fazer para segurar os filhos, deve fazer para fazer com que os filhos amem a Deus. Não é só ir para a igreja não, tá, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem alguém falando alguma coisa aí, Fabiana? Tem sim. A Dulcinha também quer se redimir aqui com paixão, então ela disse assim: eu amo e o respeito em primeiro lugar por amor a Deus.
Tá bom, vamos. A Ieda Rodrigues coloca assim: casamento tem alto e baixo, mas pedimos sabedoria a Deus e vamos seguindo em frente. E a Zélia faz uma pergunta, na realidade. Ela coloca assim: como lidar com adolescente rebelde que foram criados, educados na palavra de Deus? Uma coisa que a gente precisa fazer com os adolescentes, e eu tenho estudado esse tema pessoalmente, eu tenho um filho adolescente, nós temos que conversar com os adolescentes como eles fossem, considerando-os pessoas inteligentes, capazes e respeitando. A Bíblia fala que nós não devemos suscitar a ira aos nossos filhos. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo foi desde os meus primeiros anos de meu primeiro ano de casamento com a Fabiana. Fala sério aí, o primeiro e o único. Foi a não falar mal da igreja com os meus filhos. Você não pode, dentro de um carro, falar mal de um presbítero, falar mal de um diácono, falar mal de uma professora de escola dominical. Você não pode, na hora que o seu filho, salvo em raríssimas exceções, dar razão ao seu filho e fazer ele criticar uma professora, por exemplo, de escola dominical. E tem muitos pais que não sabem o quanto esse protecionismo que você faz com seus filhos faz mal com o seu filho e faz mal para a fé dos seus filhos. Porque os seus filhos projetam Deus em você. Eles entendem que você é um tipo de Deus para eles. É o reflexo de Deus. E quando ele faz uma coisa errada, ele manipula você para você brigar com a professora do departamento infantil, ele pensa que ele pode manipular Deus. E ele vai para a vida para aprender a manipular pessoas. E quando ele manipula pessoas, a vida dá o que você planta. Você colhe o que você planta. E aí ele começa a ficar revoltadinho. Ele quer manipular a professora da escola e ele não tira nota boa, ele começa a ficar revoltadinho. Como é que você trabalha a revolta com um adolescente? Primeiro, você precisa respeitar o adolescente. Segundo, você precisa ser coerente. Tenha coerência. Aprenda a pedir perdão. Se você tem um filho revoltado em casa, se você tem uma filha revoltada em casa, não fica batendo o pé para ele não sair, para isso já era, é too late, tá tarde. Você precisa sentar com o seu filho e você precisa muitas vezes pedir perdão para o seu filho. Se você quer restaurar o seu filho, você sente com ele e peça perdão para o seu filho. O seu filho precisa ouvir muitas vezes da sua boca perdão. Perdão, eu errei. Eu me equivoquei. Porque o seu filho sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe você falando mal pro seu marido. Você pode até ter uma boa relação com o seu marido. Mas saiu da igreja, o seu filho lá atrás do banco ouvia você falar mal do pastor. Falar mal da pregação do pastor. Falar mal da mulher do pastor. Falar mal do presbítero. E ele vai juntando aquilo na cabeça. Ele vai dizendo, peraí, Deus não existe. Essa bagunça aqui é Deus. Isso aqui é onde Deus está. Pessoas falando mal umas das outras. Pessoas fuxicando e falando mal umas das outras. Isso não existe, queridos. Os nossos filhos sabem exatamente quem nós somos. Então, respeite o seu filho. Peça perdão para o seu filho. Converse com ele. Não manipule o seu filho com mentiras. Todas essas coisas nós queremos tratar. E nós, se Deus permitir, nós vamos tratar na igreja. Porque essas coisas precisam vir para cima da mesa. Porque nós temos 40 milhões de desviados, segundo a CEPAL, nos últimos 5 anos. 40 milhões. São 8 milhões de pessoas desviadas por ano da igreja. Que entraram na igreja e saíram da igreja. Fabiana, tá levantando a mão. Sabe quem tá aqui também? Uma pessoa super, super assim, que eu tenho muita saudade. Trabalhei com ela, foi minha diretora num colégio que eu trabalhei. Ela, Ilka. Tia Ilka. Um beijo, tia Ilka. Que saudade. Mas a Selminha tá dizendo uma coisa boa aí, ué. Tem várias pessoas dizendo aqui, pastor. A Marlene, beijo Marlene, sempre está aqui conosco, dizendo boa noite, família abençoada. Tem aqui a Selminha falando uma coisa muito importante. Pregando e vivendo o verdadeiro exemplo, o verdadeiro evangelho e sendo exemplo. Isso é importante porque a Selminha que está dizendo, porque a Selminha tem 2 filhas e as 2 filhas são crentes, as 2 filhas estão comprometidas com a igreja de Cristo, a Ádila e a Isa, né? Vamos falar aqui, vamos dar nome aos bois,
não vou falar nome aos bois, porque não é boi, eu vou falar o quê? Nome às gatinhas, né? Então, vamos dar nome às gatinhas. Mulheres de Deus, criadas pelo Elione e por ela, que estão na igreja. É verdade. Então, é muito importante, irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém que não tem os filhos na igreja. Porque você pode criar os seus filhos no caminho do Senhor e eles se desviarem. Obviamente que pode acontecer. A salvação é pessoal. Mas eu estou falando em linhas gerais. Em linhas gerais, o que acontece é que um casal vivendo uma vida cristã incoerente, principalmente um marido vivendo uma vida cristã incoerente, produz filhos terríveis, produz filhos revoltados. Você alimenta o mundo com a marginalidade, porque a mentira, o engano, a manipulação não pode gerar um homem de Deus, não pode gerar um cidadão sério. Não pode acontecer isso. Ou a gente planta coisa boa para colher coisa boa, ou a gente vai plantar vento e vai colher tempestade. Quem mais aí, Fabiana? A Nádia está falando justamente isso aí, pastor, que você acabou de dizer. A Nádia coloca assim: a obra do coração humano é do Espírito Santo, o que não anula o papel de nós como os pais. Ao contrário, somos os semeadores e os modelos. Baita responsabilidade não pode ser transferida para ninguém, nem mesmo para a igreja. Verdade. Amém. Quem mais? A auxiliadora está aqui e também dando a sua opinião. Dando bom exemplo e tendo boa conduta diante dos filhos e ensinando a mente de Deus para os seus filhos. É mais ou menos assim. O conhecimento de Deus, os ensinamentos de Deus para os seus filhos. Tem mais gente aqui. A Camilinha coloca assim: ele vai ser um exemplo, um excelente pai, ao dar exemplo de um verdadeiro homem cristão, obediente à palavra e fiel às Escrituras. Exatamente. E ele vai ser isso, obviamente, quando ele negar o seu egoísmo. Isso tem que ser diariamente. Nós, homens, somos egoístas. A nossa natureza é uma das... Todo ser humano é egoísta, né? Mas o gênero masculino é mais egoísta. E ele precisa deixar esse egoísmo. Por isso que a Bíblia fala: homem, amai as vossas esposas. Simone está falando também, Simone do Vale. Tem assim também falando aqui: ser um exemplo, dando um bom testemunho. Ok. É verdade. O Márcio Tavares. A Antônia está conosco. Antônia, um beijo para você. O Márcio Tavares coloca assim: primeiro exemplo, sendo espelho e não só falando, mas colocando em prática tudo o que aprendi com os meus pais através da Bíblia. Graças a Deus, minhas duas filhas são bênção na igreja. A menor é primeira secretária da UCP, lembro demais da UCP, tem 10 anos. A mais velha, de 17 anos, canta no conjunto Êxodos, que o Eudes conhece. Canta na equipe de louvor. Amam a Deus, graças a Deus, sou abençoada. Amém. Meu irmão, você é um homem rico. Se os meus meninos não fossem tão feios, né? E um até já arrumou uma namorada por aqui, e que ele é tratado como filisteu na casa de um presbítero aqui, o meu filho, tá? Se não fosse isso, meu querido, isso é riqueza, Márcio. Né? Isso é riqueza, isso é a verdadeira riqueza. Que os nossos filhos amem ao Senhor. A maior tristeza de um homem, a maior tristeza de um pastor, é ver que criou seus filhos, foi para a faculdade, e eles não amam a Deus. Isso para mim é o maior fracasso. Eu troco tudo. Que os meus filhos vão ser, sei lá, catador de lixo. Apesar que eu entendo que tem muito catador de lixo que é muito mais digno de qualquer um. Mas ele pode não ter um trabalho visto pela sociedade como algo bom, ou como algo honrado. Mas eu prefiro que eles sejam cristãos. Que eles amem ao Senhor. Amem ao Senhor. Amém. O Iraci, o Everson da Claudete. Tem a Cirlei aqui, pastor, lá de Cafarnaum. Cirlei, maravilhosa. Cirlei. Muito boa a palavra dela. Sendo sempre um bom exemplo de cristão. É isso mesmo. Amém. A Nádia também está aqui falando. Continuando. Depende muito da idade e principalmente das nossas expectativas. Não podemos exigir o nível de intimidade com Deus que você ou que nós esperamos. Reconhecer nossos erros é o maior exemplo do amor de Deus. Sim, vamos ser julgados por nossos filhos segundo a maturidade deles e
nossa também. Exatamente, Nádia, muito boa a sua palavra. É importante isso. É claro que os filhos têm a idade de ter a maturidade deles e nós temos que acompanhar isso. E, obviamente, que um bom acompanhamento produz, geralmente, na maioria das vezes, um homem e uma mulher que ama a Deus. Tem a Ieda aqui, pastor, falando assim, temos que ser exemplo para os nossos filhos que se espelhem em nós. Ieda, e eu lembro muito bem de você lá no Jardim Castelo, viu? Você é uma mulher de Deus. Verdade. Pelo menos o Cleiton, né? O Kellyton é um menino de Deus. Eu vejo aí ele sempre aí buscando a Deus, à frente até de congregações de igreja. Minha irmã, parabéns pela criação que você deu ao seu filho. Deus te abençoe, Ieda. A Si fala assim, ser bom exemplo, dando um bom testemunho. Os nossos filhos são reflexos de nós. A Camilinha também quer participar. Eu não vou filmar a Camilinha hoje, porque ela não penteou o cabelo. Mas eu... Ó a sogra do Felipe ali, ó. Nós tratamos o Filisteu com muito amor e carinho. E trata mesmo, viu? Ele... o quê? Fala aí. Liga o microfone. Além de não pentear o cabelo... Tá ligado? Não tô ligada. Tô ligada. Então, era isso que eu queria ler, que a Lu falou que trata o Filisteu lá com muito amor e carinho. Trata mesmo. Trata mesmo. A família do Cacheta, a Lara, que eu oro sempre pela Lara, e eu espero sim um dia, se Deus for da vontade de Deus, que eles sigam uma família, né? Porque ela leva o meu filho a orar, leva o meu filho a ler a Bíblia, e isso é reflexo da criação, que tanto o presbítero Marcos e a Lu deu para eles. Verdade. Deu para ela, né? E isso é uma grande bênção. Muito obrigado. Everson e Claudete da Silva, momento família aqui. Né? Everson diz assim, nós pais devemos colocar em primeiro lugar e acima de tudo Deus, abrindo mão das coisas do mundo, da agenda social, dando prioridade e servindo a Deus com alegria, dando assim exemplo de um verdadeiro cristão. Verdade. Amém, amém. Tem o Iraci também. Aqui. Iraci é um vencedor, porque as filhas já estão na faculdade, já tem uma certa idade, uma já saiu, né, já trabalha, e as duas são crentes. Ele até me confidenciou uma vez, assim, falando que uma das meninas até dirigiu um estudo online recentemente, né, até pregou a palavra lá para a família. Então, isso é uma riqueza, Iraci. Parabéns. Vamos ler aí o que o Iraci está falando. Os filhos são verdadeiros e sempre observam os pais. Que a Bíblia nos ensina o que planta os pais colhem. Se nós realmente temos testemunho, mesmo diante das nossas fraquezas e lutas, eles irão nos entender e entenderão. Entenderá a vida. Amém. Ó, Valtenor, meu tio Valtenor, presbítero Valtenor, presbítero Tio, ele é o meu tio, ele é um homem de Deus, criou seus filhos na disciplina e correção do Senhor. Eu lembro bem uma frase que o Tio sempre falava para mim, ele dizia, olha, a maior riqueza que um homem pode deixar para os seus filhos é o exemplo. A maior riqueza que alguém pode deixar para os seus filhos é o exemplo. Olha o que o Tio está falando aí. Um bom diálogo ajuda muito. Muito, verdade. Né? Verdade. Obrigado, presbítero Tio Valtenor. Saudade da terrinha. Saudade de estar aí com vocês. Verdade. Tá? O que é que o Marcos está falando? Marcos está falando demais aí. O que é que ele está falando? Não, só completar o que Iraci colocou assim, que você já tinha falado, pastor. Colheremos os frutos. É verdade. O Marcos diz assim, as minhas filhas andam onde eu ando. Se ando em caminhos tortuosos, não serei bom exemplo. Mas se ando nos caminhos do Senhor e vivendo o evangelho com elas e para elas, a misericórdia de Deus se manifestará. Que palavra bonita. Amém. Verdade. Muito bem, meu irmão. Até de moto também andando. Que vocês andaram de moto, que eu soube ontem, já falei aqui no programa. Pois bem, meus queridos, vamos mostrar uma pesquisa da Lifeway, feita aqui nos Estados Unidos também. Eu gostaria que vocês também observassem essa pesquisa, para a gente ir fechando e já indo para a última parte do Indica ou Não Indica da irmã Fabiana. Bota aí a pesquisa. 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa da mudança da situação da vida. Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, morte na família. Perceba como família é uma das principais causas
de pessoas saírem da igreja. Acontece algo na família, geralmente reflete-se na igreja. Acontece algo na família, geralmente as pessoas saem da igreja. Segundo, em torno de 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores. Veja como a situação na igreja não é tão grave com o líder da igreja, com o pastor ou com algum irmão da igreja, não é tão grave quanto a decepção com o pai, com a mãe, a situação interna da família. Né? Terceiro, 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Eu acho que no meio imigrante isso aqui é maior, né? Vamos lá. Quarto, 17% disseram que as responsabilidades da casa e a família contribuíram para o afastamento. Veja bem que 59% diz respeito à família, mas 17% também que diz respeito à família, 76% das pessoas que estão deixando a igreja é porque estão com problema na família. E quem é o líder da família? É o homem. Quem é o líder do lar? É o homem. Então nós estamos fracassando. E por que nós homens estamos fracassando? Porque somos egoístas. Porque temos que deixar de ser egoístas. E eu gostaria de deixar essa palavra para os homens aqui, para nós terminarmos essa live. Nós vamos continuar falando sobre família na próxima live da próxima segunda-feira, mas eu gostaria que você entendesse que a nossa live começará a tratar de temas práticos. Nós vamos ser o máximo prático aqui com temas da família. E nós queremos falar de uma coisa que talvez você nem tenha ideia, que se chama marxismo cultural. E eu gostaria que você entendesse comigo na próxima live o que é o marxismo cultural. O porquê que o marxismo cultural tem entrado dentro da sua casa, porquê que o marxismo cultural glamoriza a destruição da família, glamoriza a destruição da palavra de Deus, glamoriza o homossexualismo, glamoriza o lesbianismo, é o que nós mais vemos hoje, né, que é o amor, se há amor. As pessoas nem sabem o que é amor. Eu vejo isso pelo Facebook, pelas redes sociais. Nem crente sabe o que é amor. O amor nasce da verdade. O amor não nasce. Como é que eu vou dizer que eu amo se eu amo matar pessoas? Se eu amo ser egoísta? Se eu amo roubar as pessoas? Como é que esse amor é bom? Isso não é amor. Isso é uma patologia, ou espiritual ou emocional. Nós precisamos enfrentar essas... Não podemos colocar isso debaixo da mesa, debaixo do tapete da igreja. Porque isso vai começar a feder. Isso vai começar a cheirar mal. Nós temos que descobrir as coisas, destapar as coisas, para sermos curados, para que as nossas famílias sejam curadas. Por isso nós temos o nosso indico ou não indico. Vamos criar depois, o Ale falar com o pastor Ângelos, né? Uma vinheta, né, para Ângelos, bota lá. Indico ou não indico? Irmãos, indico ou não indico? Com a irmã Fabiana. Vamos lá, irmã Fabiana. Família, porque a gente, assim, a gente gosta de assistir as coisas e a gente gosta de indicar também. Cá, qual é o primeiro indicado aí? The Boy Who Harnessed the Wind. Eu não consigo falar esse nome nunca. Gente... Você vai aprender, que eu tô sabendo que você vai fazer aula com o Marcelo. Vou fazer aula com o Marcelo. Agora você vai aprender. Agora vai aprender de qualquer jeito. Gente, quem não assistiu esse filme é o menino que descobriu o vento. É muito mais fácil. O menino que descobriu o vento. Agora, Exatamente. The Boy Who Harnessed the Wind. Mandou bem? Mandou bem. Gente, é muito bom. Eu indico para a família. Inclusive, eu assisti com o meu filho de 16 anos. Nós fizemos ele assistir com a gente, porque vale a pena. Vale a pena. Para adolescente, senta com seu adolescente e assiste para você ver. Eu indico. Próximo. Qual é o próximo aí? Ah, tá. Qual é o próximo, Cá? The Fundamentals of Caring. Os fundamentos do cuidado. Eu acabei de assistir. Bom também para a família. Pode assistir a família toda. Não vou contar porque ele tem algumas coisinhas boas para vocês. Não vai ser spoiler, não? Não tem spoiler, não? Não pode ter spoiler. O Leandro tá aqui atrás das câmeras, o nosso Leandro Flauzino, ele gosta de ser spoiler. Não pode falar nada. Não pode ser spoiler, não, tá bom. Então, Indica, esse você indica. A gente eu nem deu o indico. microfone para ele hoje. Nem Tá bom. demos o microfone para ele não falar. Tá bom. Eu indico esse aí.
Qual outro? Sim, qual outro? Eu não indico. Game of Thrones. Game of Thrones. E os adolescentes, gente, eles amam. Não só adolescente, não. Jovem, adulto também. O Leandro acho que gosta. Não, brincadeira. Gente, tem muito palavrão, né, Cá? Você já... Eu não assisti, mas eu Parece vou dizer que meu marido ministerial. gosta. Meu marido gosta também. Tem muito sexo explícito, homossexualismo. Não é indicado. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de assistir por causa do enredo todo. Mas ele tem muita coisa que realmente eu não indico para assistir. Nós não indicamos para assistir. Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Gente, ele está como um dos indicados. Não, eu não indico, né? Qual é, Cá? Chama A Secret Love. Eu não indico, mas ele está assim na página de frente do Facebook. Ele é um documentário. Do Netflix. Do Netflix, I'm so sorry. Do Netflix. Ele é um documentário. E é um documentário de duas mulheres que elas são lésbicas e elas vão passar como elas falaram isso. E elas se descobriram lésbicas há muitos anos atrás. Então, é um documentário, eu comecei a assistir, eu não indico. Acho que deve passar nos anos 50, né? Exatamente, mais ou menos. Uma foto bem antiga de duas mulheres, uma sentada do lado da outra. Eu não indico. Cuidado com esses documentários, porque eles têm uma base muito bonita. Eles começam, elas falaram que é a amizade mais bonita. Então é muito cuidado. É a glamorização, né? É a glamorização. Eles glamorizam o erro, transformam o erro. Às vezes que eu critiquei aqui a Casa de Papel, o pessoal não percebe a falta, e aí me criticam a mim, até eu tô pra cantar aquela música antiga, Pedradas eu levei minha vida, né? Foi para ficar perto de Deus, que pedradas eu levei. Mas o problema é que nós temos que ir além do que nós estamos assistindo. Nós temos que discernir as coisas. Você assiste a Casa de Papel, é um grupo de ladrões que tem uma mente de um professor e os caras se dão bem. Então nós precisamos entender que o que eles estão passando pra gente é o seguinte, não existe errado, não existe o mal. Os caras se dão bem. Tem uma série, eu até entendo teologicamente que o nome de Satanás não é Lúcifer. Eu até entendo tem isso. Essa série. Mas tem uma série que chama Lúcifer, que é a glamorização de Satanás. O que eles estão dizendo é o seguinte, Satanás não existe. Vamos desmistificar isso, tá? E vamos fazer o seguinte, que você faça o que Satanás faz. Satanás é um cara legal. Eu assisti. E é isso que uma parte. Que nós estamos vendo hoje no mundo. A glamorização do erro. A glamorização da injustiça. Eu já disse para vocês, no Brasil é o seguinte, se você é assaltado por uma pessoa e você ataca aquela pessoa, você é preso, você é julgado, porque você está se defendendo a sua honra. Nós precisamos, como cristãos, começar a ficar esperto, né? O que mais? Tem mais algum? Não, acabou, pastor. Eu só queria falar uma coisa, que tudo que o senhor falou, eu sigo no Instagram a filha de uma cantora muito famosa do Brasil, de um grupo musical gospel muito famoso, e ela se desviou do evangelho, justamente o que o senhor estava falando, pastor, por isso que eu lembrei. Porque no Instagram ela fala justamente sobre por que ela se desviou. E ela diz que no meio evangélico há muita falsidade, muita mentira. Então, a gente tem que tomar muito. E ela só vivia com pastores e com líderes evangélicos. Então, tem que tomar muito cuidado com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, com os nossos filhos. É só Jesus. E o nosso exemplo, obviamente, né? Para cuidarmos. O que você quer falar, Camilinha? As suas palavras finais, sem pentear o cabelo. Quero fazer uma sugestão aqui para o pessoal votar. Quem acha que o Indico não Indico tem que ficar oficial e a Fabi a garota propaganda do Indico não Indico? Coloca a sua opinião aí. Tá bom, coloca a sua opinião. Então, irmãos, para nós finalizarmos nosso programa aqui, a nossa live, né? Nós queremos dizer para você que nós estamos em defesa da família bíblica, porque entendemos que o homem só será realizado através da família na sua plenitude. Porque Deus nos fez família. Deus fez o homem e a mulher, e Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Depois eles coabitaram, tiveram filhos, e eles deveriam depois deixar pai e mãe, formarem a sua própria família.
nós entendemos isso, que é a vontade de Deus. E nós vamos defender a família. A City K United, acertei só essa vez. City K United é uma igreja que defende a família. Nós defendemos a família. Se a sua família está com problema, nós queremos ajudar. Se você está com problema com seu filho, nós queremos ajudar. Nós não somos perfeitos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos os nossos problemas, as nossas lutas. Por isso que nós precisamos mutuamente nos ajudar. Mas o que existe no mundo hoje é que o mundo está dizendo não existe certo e não existe errado. Não existe a coisa que é certa e a coisa que é errada. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar de lado. A ética pode mudar a qualquer momento. Os ateus, por isso eu vou fazer críticas aqui, depois eu vou cortar vídeos, se Deus permitir mais adiante, eu vou falar sobre Karnal, lá no Brasil, um filósofo ateu, né? Leandro Carnal, alguma coisa assim. O Cortella, Mário Sérgio Cortella. Esses caras são terríveis. Porque esses caras falam a aparência da verdade. E você precisa entender que esses caras estão falando coisas terríveis. Eles estão falando algo que os ateus estão falando, que é a lei, a regra da boa convivência. Só existe uma regra na sociedade, que é a regra da boa convivência. Mesmo que você esteja fazendo coisas aparentemente terríveis. Mas se está bem na boa convivência, então está legal. Então, queridos, eu quero desejar a você uma boa semana. Acompanhe as lives da nossa igreja. Amanhã o pastor Leandro está lá com a sua live. Depois nós temos o pastor Ângelo. Depois nós temos o pastor Jeff. Depois nós temos a Sandroca. E eu gostaria que você nos acompanhasse. E domingo nós temos o nosso programa, o Nights no Sofá. Acompanhe a timeline. Nós temos um novo local de adoração. Estamos preparando tudo para que no dia 21 de junho nós voltemos a congregar segundo as regras do CDC. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu esposo, abençoe os seus filhos, abençoe o seu trabalho, abençoa toda a sua família. Que Deus faça de você um verdadeiro vitorioso, um vitorioso na sua casa. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau.